A paz do Senhor, estamos de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa amada EBD Adultos, no primeiro trimestre de 2025, onde estamos estudando o tema central na CPAD, as lições bíblicas da CPAD. O nosso tema central é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Você que está chegando pela primeira vez, muito prazer, eu sou o irmão Edval Filho e estou como professor EBD há quase 10 anos, crescendo na graça e no conhecimento da Palavra de Deus, para a glória do Senhor, e é o propósito aqui desse canal. Sinta-se muito bem-vinda, muito bem-vindo, e você que já acompanha os nossos vídeos, já é inscrito aqui do canal, quero te pedir perdão, pois na semana passada, devido a muitas atividades familiares, profissionais, ministeriais, tem sido uma rotina maluca, mas tudo para a glória de Deus. Então, devido a toda essa rotina, eu não consegui gravar e nem publicar os vídeos da EBD Adultos na lição 6, nem da EBD Adultos e nem da EBD Jovens, porque aqui no canal eu publico as lições dos jovens e dos adultos. Mas hoje estamos aqui para mais uma lição, em nome de Jesus. Eu quero pedir a tua compreensão, já te peço perdão porque eu não publiquei a lição 6, mas vem comigo porque essa lição de hoje está uma bênção, por mais que seja um assunto que, entre aspas, está se repetindo já algumas lições, essa questão da divindade de Jesus. Jesus é Deus, a natureza divina de Jesus. Então, por mais que aparentemente está sendo repetida, mas eu quero te convidar a estar conosco aí até o final dessa lição, porque eu tenho certeza que algo aqui você vai receber, vai ser abençoada, vai ser edificada para a glória de Deus, tá bom? Então vem comigo para a glória do Senhor. Lição de número 7, do dia 16 de fevereiro de 2025, que vem com o tema As Naturezas Humana e Divina de Jesus. O texto áureo se encontra em Romanos 5, capítulo 9, versículo 5, que diz o seguinte: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A verdade prática nos diz o seguinte: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. O texto bíblico em sala, nossa leitura bíblica em classe, se encontra em Romanos capítulo 1, do versos 1 ao 4, em seguida Filipenses capítulo 2, dos versos 5 ao 11. Romanos 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, como eu havia falado em outras lições, Jesus é o homem perfeito. Falei em algumas lições atrás que nós temos que olhar para Jesus. Nós precisamos, para buscar essa perfeição, nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, sendo o homem perfeito, ele mostrou para nós a possibilidade de eu e você conseguirmos ter uma vida diferenciada, uma vida separada, uma vida que está ali na presença de Deus. Porém, sabemos que cada um de nós temos o nosso processo de santificação, o processo de transformação, por isso devemos olhar para Jesus. Então, mediante isso, nós vamos entender nessa lição essas naturezas de Jesus, tanto homem, o Jesus homem, como o Jesus Deus. E a gente vai ver algumas heresias que se levantaram no decorrer
dos séculos aí acerca de questionar e de discordar essa natureza humana e divina de Jesus Cristo, beleza? O primeiro tópico, mas antes da gente começar para valer aqui essa lição, eu quero te convidar, você que ainda não é inscrito do canal, é muito importante você se inscrever. Se eu não me engano é desse lado aqui, ó, desse lado aqui tem um botãozinho assim, inscrever-se, então você aperta aí, em seguida vai aparecer um sininho, você clica na opção todas, para que sempre que eu postar um vídeo, publicar um vídeo, você ser notificado, notificada e ser abençoado para a glória de Deus. Então se inscreve aí no canal para que você possa receber os nossos conteúdos sempre em primeira mão. E, se possível, deixa o teu joinha. É muito importante também a sua colaboração. Eu peço aqui, humildemente, a sua colaboração através do seu like. Você deixando o like, você vai contribuir aqui para o canal para que o YouTube sugira esse vídeo para mais pessoas assim como você que deseja desenvolver, crescer na graça e no conhecimento da palavra, ok? Primeiro tópico, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Ponto 1. Descendência de Davi segundo a carne. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Aí está o elo humano-divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Então aqui nesse subtópico 1, ele vai trazer, inclusive eu peço a você aí, nos seus estudos, para você marcar essas referências, né, no Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas, que fala justamente da genealogia de Jesus, né? Então, por isso, no subtópico 1, ele vai falar que Jesus é da descendência de Davi segundo a carne, ou seja, o Jesus homem é da descendência de Davi. Então, nesse subtópico 1, ele traz essa base bíblica que Jesus humanamente veio realmente da descendência de Davi, nasceu de Maria, né, que naquele momento era virgem, certo? Então, nesse subtópico 1 é basicamente isso. O subtópico 2, ele vai falar o seguinte, declarado Filho de Deus em poder, porque muitos não concordam que Jesus é o Filho de Deus, né? Estudamos isso em lições passadas. Então vamos ver o que ele diz nesse subtópico 2. Essa expressão indica a divindade de Jesus e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, o apóstolo conclui, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. O Senhor Jesus é um judeu descendente de Israel, e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente. Uma discussão, né? Até tivemos na lição 6, o tema era Jesus é Deus, e alguns, né, que inclusive a gente está refutando nesse primeiro trimestre de 2025, essas heresias. A gente está refutando, aprendendo, justamente para que a gente não venha ser engodado por essas heresias, que não concorda, que não crê, que não acredita que Jesus é Deus. E quando a Bíblia fala de Jesus, Filho de Deus, é justamente essa natureza divina de Jesus. Aprendemos até o momento sobre a humanidade de Jesus, que vem da linhagem de Davi, da descendência de Davi, nasceu no momento, né, Maria estava virgem, e divindade. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus tem a natureza de Deus, os atributos de Deus. Então essa lição vai reforçar novamente essa questão. O terceiro subtópico diz o seguinte, o antigo hino cristológico. O texto está dizendo que, embora Jesus sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante o seu ministério terreno. E mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação.
o apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro ao ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos. E o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. É justamente Filipenses 2, 5 e 6. O termo grego morphe, que significa forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica essência imutável. Portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Jesus é Deus. Eu espero que você creia nisso. Você crê? Escreve aqui embaixo nos comentários. Eu creio, irmão Edivaldo. Eu creio no Senhor Jesus. Eu creio que Jesus é Deus. Coloca aqui embaixo nos comentários. Eu quero acompanhar os comentários de vocês, tá bom? Sinopse 1. O Senhor Jesus é declarado da descendência de Davi segundo a carne e Filho de Deus em poder. Glória a Deus. Então vamos para o segundo tópico, né? Como eu falei, a gente vai fazer uma lição bem objetiva, porque tem sido um assunto, de certa forma, repetido, mas nós vamos entrar agora na questão de outras heresias, diferentemente das lições passadas. Nós vamos ver no tópico 2, outras heresias que se levantaram no decorrer dos séculos contra a divindade de Jesus. Então a gente vai ver nesse tópico 2, que é justamente o seguinte: as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Ok? Subtópico 1. Quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla em 428 a 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, mãe de Deus. Em grego, Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano, e não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma, embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta. A popularidade do termo Mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Para a gente aprofundar um pouco mais, o subtópico 2 ele vai esclarecer um pouco mais sobre essa questão de Nestório, que é justamente o subtópico 2 diz o seguinte: nestorianismo. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade defendida no credo niceno constantinopolitano. Meu Deus, que palavra difícil. Em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. Vou repetir isso aqui. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Ou seja, segundo ele, Jesus não estava ali 100% homem, 100% Deus. Não, era separadamente. Tinha duas pessoas, segundo a crença desse Nestório. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne, que a Bíblia diz, né? Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege e o imperador o exilou. Então, esse Nestório, ele pregava, ele falava sobre isso, né? Que existia a separação, existia duas pessoas, o Jesus homem e o Jesus Deus. Ele acreditava nisso, pregava isso, porém, esse concílio de Éfeso, em 431,
condenou ele como um herege, considerou ele como um herege, certo? E a segunda heresia foi o monofisismo, terceiro subtópico. O termo vem de duas palavras gregas, monos, significa único, e physis, significa natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar, não de unir, não se trata de união, mas de mistura, fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no concílio da Calcedônia, em 451. E tem a ilustração. O bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre e nem estanho, mas outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre nem estanho, e o verde não é azul e nem amarelo, da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. Item B, a resposta bíblica. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Referências Romanos 9:5, Filipenses 2, do 5 ao 11, que foi a leitura bíblica que nós fizemos, a leitura em classe, né? Então vamos lá. Nestório, ele acreditava que existia a distinção, a separação de Jesus homem e de Jesus Deus. Eram duas pessoas, segundo Nestório. Já segundo esse monofisismo, ele acreditava na mistura, na fusão, né? Que tinha essa questão que era uma natureza híbrida. Nem era totalmente Deus e nem era totalmente homem. Porém, a nossa fé, a nossa crença, a nossa declaração de fé é que Jesus era 100% Deus, aqui se tratando do ministério terreno de Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. É tanto que o único ser que no céu tem essa natureza é o nosso Senhor Jesus, porque ele está com o seu corpo glorificado. Louvado seja Deus. Então, essa é a nossa fé, essa é a nossa crença. Como eu falei já em algumas lições passadas e falei no grupo, nosso grupo do WhatsApp da comunidade Bíblia e Adoração, e sempre falo com alguns irmãos. Existem questões teológicas que muitas vezes é um pouco complexa da gente entender, mas é preciso crer. Não basta eu querer entender, eu preciso crer, preciso acreditar, ter fé. Então, essas questões é crer, é acreditar, é ter fé. Então, a nossa fé, a nossa crença é que Jesus era 100% homem e 100% Deus. O homem perfeito, né? Porque Adão, o primeiro homem, pecou e Jesus mostrou ali, venceu o pecado e entregou a sua própria vida por amor às nossas vidas. Glória a Deus. Sinopse 2. O nestorianismo e o monofisismo são duas heresias contrárias ao ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. E o terceiro tópico diz o seguinte: o perigo dessas heresias na atualidade. Ponto 1. Os monofisistas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada, juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, um monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobina. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobinas. São as igrejas, né, que ainda seguem essa doutrina, esse ensinamento. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos e, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco, o Deus que se manifestou em carne.
1 Timóteo 3,16. Subtópico 2. O kenoticismo, do verbo grego kenon, significa esvaziar. A doutrina kenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesma dos atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Entendemos que sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. E kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado e por isso ele abriu mão de sua glória celeste. João 17,5. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Olha que interessante essa parte final aqui desse subtópico 2. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados. Referência, Marcos 2, do 5 ao 7, Lucas 7, 48. Então, a natureza divina de Jesus agindo enquanto ele estava aqui no seu ministério terreno, ele agiu como Deus. Porque só quem perdoa pecados, só quem justifica é Deus. Então ele teve essa atitude, né? Ele recebeu adoração. Mateus 8:2, Mateus 9:18, Mateus 15:25 e João 9:38. Então Jesus recebeu adoração. Existem passagens bíblicas onde um anjo se apresenta para algum personagem bíblico e aquela pessoa quer se prostrar e o anjo não aceita a adoração porque ninguém é para estar adorando o anjo. Porém aqui Jesus aceita a adoração. Justamente por quê? Porque Deus aceita a adoração. Deus quer a nossa adoração. João 4, quando Jesus está ali conversando com a mulher samaritana, ele diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então Jesus aceitou a adoração e repreendeu a fúria do mar. Mateus 8, 26 e 27, Marcos 4, 39. Somente Deus tem esse poder. Então Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Está aqui as referências bíblicas, depois você anota aí, lê, relê, peça a Deus graça para que você possa cada vez mais buscar esse entendimento, buscar essa fé, fortalecer a sua fé. Isso é muito importante, a gente fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus, no nosso Senhor. Terceiro subtópico, mariolatria, que é a adoração a Maria, né? O catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus, de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representam a verdade. Então, houve, e ainda há, né, infelizmente, essa mariolatria. E algo interessante que eu falei no decorrer da lição, pelo menos umas 2 vezes, que Maria, quando teve Jesus, ela era virgem. Mas depois disso, ela teve outros filhos com José, obviamente. Jesus é filho de Deus, né, concebido pelo Espírito Santo. Maria estava virgem, mas em seguida, após Jesus nascer, Jesus tem outros irmãos e irmãs que a Bíblia também deixa bem registrado. Existem umas passagens bíblicas que falam de Jesus, seus irmãos e as suas irmãs. Então, justamente, Maria não foi, o resto da sua vida, virgem. Ela teve outros filhos e filhas, certo? Então, essa mariolatria, que é algo ensinado, pregado pela Igreja Católica, é refutado nessa lição de hoje. Não é algo correto. Por que a idolatria? Adoração somente ao Senhor, somente ao nosso Deus. Ok? Sinopse 3 diz o seguinte: as heresias a respeito da dupla natureza de Jesus trazem implicações para a conservação da nossa fé em Cristo e sua perfeita revelação. Eu vou destacar essa parte final aqui, ó, para a conservação da nossa fé
em Cristo Jesus. Precisamos conservar a nossa fé. Precisamos fortalecer a nossa fé. Precisamos buscar esse relacionamento com Deus, para que cada vez mais a gente possa estar firme na rocha que é Cristo Jesus, estar fortalecida a nossa fé, para que nenhuma heresia possa nos distanciar da presença de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, muito obrigado por ter estado conosco até essa parte do vídeo. Eu vou deixar esse vídeo aqui, clica aí, eu te espero em alguns instantes, que você vai continuar sendo edificado para a glória de Deus. Deus abençoe, tamo junto e até lá no próximo vídeo.